Carta aos Hebreus, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Hebreus, capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. Os irmãos acompanhem, por favor, a leitura da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 6. Hebreus fica depois das cartas de Paulo, a carta de Filemão, né? Hebreus 6, do verso 1 ao verso 8. Todos encontraram? E nos diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Que Deus nos abençoe ao estudarmos a sua palavra nessa noite, e nos dê a graça de compreendê-la. No nome de Jesus. Como já temos insistido aí desde o início do ano, mais ou menos, né? Uma das temáticas da nossa igreja nesse ano é justamente o resgate do discipulado. O nosso propósito, como já temos falado aí em diversas ocasiões, é que Deus nos dê a graça de cultivarmos uma mentalidade de discípulos e que tenhamos aqui, como havia na igreja, segundo Lucas, no livro de Atos, uma comunidade de discípulos. Uma comunidade de discípulos que, como consequência natural, necessária, é também discipuladora. Faz outros discípulos. Temos dito aqui que quem é discípulo faz discípulo. Uma comunidade de homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que aprendem de Jesus a cada dia, como nós vimos hoje pela manhã, falando um pouco sobre teologia, sobre o conhecimento de Deus. Uma comunidade que está aos pés de Jesus e segue a Jesus de perto, sem dúvida alguma, vai fazer outros discípulos. E há pelo menos duas características aqui, calma que não é o sermão ainda, dos verdadeiros discípulos, que estão indiretamente mencionadas aqui presentes no texto que lemos. Na verdade, o que nós vamos ver no texto que nós lemos é exatamente uma oposição ao discipulado. É o oposto dessas características aqui que são fundamentais ao discípulo. A primeira, óbvia, é o crescimento espiritual, porque nós já entendemos que o discípulo de Jesus é um aprendiz do mestre dos mestres, é alguém que se tornou aluno na chamada escola do Espírito Santo, escola de Jesus, que aprende, que vai crescer, que vai desenvolver, que vai amadurecer, que vai avançar na fé, até chegar na cidade celestial, segundo a palavra de Deus. Essa é a primeira característica, o crescimento espiritual. Discípulo é alguém que aprende e que cresce. A segunda característica, muito ligada a essa, é justamente a perseverança, a continuidade, que nós vimos hoje pela manhã aqui, um pouco rapidamente, antes da lição propriamente dita, né? Mais uma vez lembrando da igreja em Atos, da igreja lá no início, que era uma igreja que em especial perseverava, uma igreja que continuava, uma igreja que persistia
na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Lembrando que Jesus falou muito claramente no famoso sermão escatológico dele, Mateus 24, né, sobre as coisas do fim, que aquele que perseverar até o fim, será salvo. Tem que ter continuidade, tem que continuar caminhando, tem que continuar avançando. Vale a gente recordar a doutrina da perseverança dos santos, o quinto ponto do calvinismo, que significa que Deus guarda os seus de uma tal forma, que Jesus guarda as suas ovelhas nas suas mãos de uma tal forma que eles vão perseverar, apesar das complicações, apesar das crises, apesar das tribulações, apesar dos pecados, porque Jesus os guarda. Ninguém, ele disse, pode arrebatá-los das suas mãos. Isso significa que eles vão perseverar e eles vão continuar. Nessa retomada nossa aqui da exposição de Hebreus, faz muito bem a gente recordar um pouco, pelo menos, o que nós já vimos aqui nessa preciosa carta aos crentes judeus. Não sabemos até hoje, os melhores intérpretes, estudiosos não sabem até hoje quem escreveu a carta aos Hebreus. Paulo foi descartado já há muito tempo como sendo o escritor dessa carta, mas uma coisa é certa, é uma carta inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus foi proclamada aqui e ela combina, de fato, concorda com as demais escrituras. Ninguém tem dúvida, pelo menos os crentes, de que essa carta preciosa é palavra de Deus para nós. E ela explica, de um modo muito especial, que é uma carta aos Hebreus, uma carta aos crentes judeus que haviam se convertido naqueles dias. Ela explica justamente a transição da antiga aliança, a aliança mosaica, a aliança da lei, para a nova aliança em Cristo. Sendo a antiga aliança apenas uma preparação para a nova aliança. Deus estava administrando a sua salvação e cuidando do seu povo no passado através da aliança da lei, a aliança mosaica, até que viesse o tempo da reforma, o tempo em que de fato a aliança da graça seria manifestada por intermédio de Jesus, que é o nosso grande sumo sacerdote, aquele mediador para o qual todos os sacerdotes do passado apontavam, aquele sacrifício perfeito oferecido ao Pai, para o qual todos os sacrifícios de animais do passado apontavam, a ponto de Deus dizer no passado, quando o povo desprezava até aqueles sacrifícios, que os animais do campo eram dele, que todos os animais eram dele. O povo não podia oferecer nada para Deus. E perguntar, até em termos de ironia, acaso bebo eu sangue de touros, sangue de cardeiros? Que o povo estava ali como bons religiosos, praticando a sua religiosidade e ao mesmo tempo sem se arrepender dos seus pecados e sem usufruir da graça de Deus também, através daqueles símbolos. Jesus cumpriu todas essas coisas. Daí o tema geral da carta, que é a supremacia de Cristo sobre todas as coisas e a plenitude da revelação e da redenção de Deus em Cristo e através de Cristo. Vou repetir para você relembrar aí o que nós já vimos sobre isso. A supremacia de Cristo sobre todas as coisas e a plenitude da revelação e da redenção em Cristo e através de Cristo. Como nós dissemos no passado, não tão longínquo assim, diferente de Paulo, Paulo geralmente dividia as suas cartas em duas partes, né? bem estabelecidas. Uma metade mais doutrinária, mais teológica, por assim dizer, um ensino, uma teoria, e uma outra parte mais prática, em que ele aplicava o seu ensino para a vida da igreja, para a vida dos irmãos a quem ele escreveu. Hebreus é diferente. Hebreus vai ensinando, vai apresentando a sua doutrina, e vez por outra ele apresenta uma aplicação, uma chamada de atenção, que ele usa às vezes para trazer algum consolo, algum ânimo, e em outras vezes, como é o caso aqui, para trazer uma dura repreensão em muitos casos à igreja, para chamar a atenção dos crentes para a realidade da salvação, da santificação, da vida com Deus, do avanço na fé, como nós veremos aqui hoje à noite. Ele começa destacando a superioridade de Jesus sobre todas as coisas, sobre os anjos, sobre Moisés,
exortando as suas ovelhas aqui através dessa carta a não desprezarem tão grande salvação que foi anunciada no passado e foi revelada naqueles dias. No capítulo 4 ele fala do descanso para o qual o sábado apontava. O sábado também é símbolo de Jesus, sabia disso? Sábado que significa descanso, um descanso cerimonial dos judeus ali, que eles deixavam de fazer várias coisas e se voltavam para Deus em especial, em adoração, através da sua lei. Esse sábado cerimonial dos judeus também apontava para o descanso espiritual que Jesus trouxe à nossa vida pela sua salvação e também para o descanso eterno que nós teremos no novo céu, na nova terra, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Descanso esse que também proporcionou descanso em Cristo, liberdade para que nós estivéssemos na presença de Deus e termos graça sobre a nossa vida para a ocasião oportuna. Finalmente, um pouco antes do nosso texto, tem muita relação com ele também, no final do capítulo 5, o autor exorta os destinatários daquela carta quanto à necessidade de crescimento espiritual, repreendendo-os, porque eles ainda estavam bebendo leite, ainda eram bebês em Cristo. Pelo tempo decorrido, diz o pastor aqui de Hebreus, eles já deviam ser mestres, já deviam estar ensinando, já deviam estar pregando para outras pessoas, mas ainda precisavam beber leite, ainda precisavam aprender sobre os princípios elementares dos oráculos de Deus, os princípios elementares da palavra de Deus. Nós vamos perceber que o autor trata dessa questão aqui, uma vez mais, porque eles não exercitaram as suas faculdades através da prática da palavra de Deus. Eles deixaram de crescer e eles não podiam, segundo o autor de Hebreus, usufruir do alimento sólido. E aí, então, nós temos aqui no nosso texto justamente o oposto do crescimento espiritual e da perseverança, que é característica do crente verdadeiro. Temos uma forte exortação relacionada aos perigos da imaturidade espiritual, de permanecer sempre na mesma situação como crente, a vida inteira na igreja, mas sempre bebendo leite, sempre caindo nos mesmos pecados, sempre negligenciando as mesmas coisas, como o povo de Israel andando no deserto, mesmo vendo todas as maravilhas que Deus operou a favor deles, os milagres, o maná que caía todo dia, a carne que caía também, os passarinhos ali voavam até o acampamento, caíam no acampamento, eles comeram, e muitas bênçãos eles receberam naqueles dias, mas mesmo assim eles não cresceram espiritualmente. E pior ainda, nós vamos perceber aqui, perigo gravíssimo da apostasia, do abandono da fé, do abandono de Deus, de deixar o Senhor de lado e então assumir a sua posição como incrédulo nesse mundo contra Deus e contra Jesus. Muito comum em toda a história da igreja, segundo o apóstolo Paulo, vai ficar ainda mais comum no final dos tempos, quando vai haver, segundo ele, aos Tessalonicenses, uma grande apostasia. Apostasia, gente, literalmente é deixar a fé. Sem fé há pistis. Pistis é fé e há uma negação da fé. É você deixar Deus de lado de uma vez por todas e não querer saber mais dele e, consequentemente, da igreja também. Duas palavras aqui que nós temos nesse texto que nós lemos, que são especialmente decisivas para todos nós que estamos aqui. A primeira delas é justamente que o discipulado de Cristo exige desenvolvimento e avanço para a maturidade. Vou repetir. O discipulado de Cristo exige desenvolvimento e avanço à maturidade. Em outras palavras, nós temos que crescer na fé. Nós temos que aprender mais. Nós temos que passar do leite para o alimento sólido. Está aí já Eduardo e Guilherme, já assim, já estão comendo, está indo? Nós temos, não sei quantos meses que é. Sei que lá em casa a gente foi meio adiantado, né? Porque sabe como é que é o negócio, né?
Quanto antes já estava com um pedacinho de carne ali e querendo pegar a carne do prato dos outros também. Né? Mas é assim mesmo, na vida cristã. Nós nascidos de novo, regenerados, nascemos bebês em Cristo. É isso que Paulo fala para os coríntios. Também lá em 1 Coríntios capítulo 3. Leite vos dei de beber. Porque eu queria dar para vocês alguma coisa mais substância, digamos assim, mais consistente, mais pesado, um churrasco, uma picanha. Mas vocês ainda não podem suportar, Paulo fala. Eu tenho que dar leite para vocês de novo. E eu vou confessar aqui, não posso deixar de falar. Eu fiquei bastante preocupado com algumas respostas que eu vi na nossa gincana, lá no retiro. Fiquei. Coisa básica. Não é nem falta de teologia, é falta de leitura bíblica. Simples leitura diária da Bíblia. Coisa que as crianças sabem. Uma delas até confessou depois que acertou alguma pergunta lá, falou para a avó. Foi a senhora que me ensinou, viu? E que às vezes nós não estamos sabendo. Fiquei receoso, vou ser sincero com você. Negligência simples à leitura da Bíblia. E logo na semana eu entendi um dos motivos. Tinha só 13 pessoas aqui, depois de um retiro, tinha só 13 pessoas no estudo bíblico. Pronto. Quer mais? Quer mais algum motivo? Você está lendo a Bíblia em casa? Está tirando tempo para ler sua Bíblia em casa? Está orando na sua casa, tirando tempo para oração? Para você, para a sua família, para o seu trabalho, para tudo na vida? Não tem jeito de crescer sem Bíblia, sem oração, sem comunhão com os irmãos, sem confessar pecado, sem pedir perdão, sem frequentar a igreja. Impossível crescer. Deus não planejou as coisas assim. Deus não planejou o crescimento espiritual, o amadurecimento na fé como uma mágica. Talvez alguns até vieram aqui numa vigília há pouco tempo. E tem gente que acha que vai ser mágica. Vou vir no culto, vou ser abençoado, vou me emocionar. Eu já falei aqui há pouco tempo sobre a questão da bênção de Deus sobre a nossa casa. Nós somos erradamente místicos na nossa espiritualidade. Nós oramos, às vezes oramos até com uma certa intensidade, com sinceridade. Nos sentimos abençoados por Deus. Saímos daqui, a Bíblia parece que não tem nada a ver com a nossa vida. Saímos daqui, não oramos. Saímos daqui, não evangelizamos. Saímos daqui, damos um mau testemunho. Não tem bênção de Deus nesse negócio, gente. Porque é preciso avançar na fé, porque é preciso crescer espiritualmente, porque é preciso, segundo Paulo em Filipenses 2, desenvolver a nossa salvação com quê? Com temor e tremor. Não é coisa pequena, não é qualquer coisa crescer espiritualmente. Não é uma coisa que a gente pode, talvez, quem sabe eu vou fazer. Não, daí o autor dizer aqui no nosso texto, por isso, já ligando o que ele falou antes, sobre não poder comer o alimento sólido e ter que beber leite novamente, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Avancemos para a perfeição em Cristo Jesus. Avancemos, conforme Paulo em Efésios 4, para a perfeita varonilidade em Cristo. Avancemos para sermos semelhantes a Jesus, como é o propósito de Deus para a nossa vida. Sabe o que o autor está dizendo aqui? Existem princípios da fé, da doutrina, e aqui achei legal olhar no original e dizer que o Logos de Cristo, até achei que era didaquê, né, que é ensino, mas lá no original é Logos de Cristo, os princípios elementares do Logos de Cristo, a mesma palavra que João usa lá no primeiro capítulo. No princípio era o Verbo, era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. E esse Logos, essa palavra de Deus, que é o próprio Filho de Deus, desceu, veio ao nosso encontro. Ele mesmo é o próprio centro da Escritura, como nós vimos aqui hoje pela manhã. É sobre ele que nós temos que aprender, é com ele que nós aprendemos, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus.
E Ele mesmo nos deu, como crianças que nós éramos, quem sabe ainda somos, o leite, o básico, o fundamental. Mas por uma questão de lógica, por assim dizer, o básico, o fundamental, o leite, é dado para crescimento. Não faz sentido a gente receber o básico e continuar só com ele. Não tem sentido. O básico é como o alicerce, é como fundamento, é o ensino fundamental, inicial da fé sobre Cristo, que você recebe para você poder avançar, para você poder desenvolver, para você poder crescer. Essa palavra do autor aqui, perceba a seriedade do que está sendo dito. O que vocês aprenderam é muito importante e dá para a gente perceber pelo que ele fala aqui. Olha o que ele diz: arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, ensino de batismos e da imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. São coisas importantes, claro, mas são coisas básicas que servem para a gente começar a caminhar. Mas nós precisamos avançar, nós precisamos aprender mais. Não dá para ficar a vida toda só sabendo João 3,16 de cor. Não dá para ficar a vida toda, como eu já vi crente velho, desesperado para achar Isaías. Não tem jeito. Se você tiver familiaridade com a palavra de Deus, você vai conseguir achar mais fácil os textos da Bíblia também. Eu sei que tem alguns que são mais complicados. Até o pastor às vezes que... Mas nós precisamos ter familiaridade com a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer esse livro. Precisamos nos alimentar dessa palavra. Precisamos crescer espiritualmente. O autor chama a atenção de alguns ensinos básicos aqui que é interessante a gente destacar, que é o começo, que é o alicerce, que é o início, para que haja continuidade. Ele fala de arrependimento de obras mortas e fé em Deus, e ele está tratando daquele arrependimento inicial, que indica a conversão, o voltar-se para Deus. E o que ele está dizendo é que nós precisamos continuar nos arrependendo, precisamos continuar tratando o pecado na nossa vida. Não adianta a gente ficar meio que nostálgico também com respeito a isso, né? Um dia eu levantei minha mão, acho que nem foi aqui no meu tempo, que o pastor não costuma fazer apelo, né? Eu levantei minha mão e aceitei Jesus. Ou então fiz lá o catecúmenos e fui batizado e eu sou crente agora. Como se isso fosse um tipo de mágica, que você frequentava outros lugares, agora você frequenta aqui, pronto, você está salvo e acabou. Meu querido, você tem que continuar arrependendo, tem que continuar reconhecendo o seu pecado, continuar reconhecendo que você é pecador, continuar se apresentando diante de Deus, crendo nele. Talvez aqui uma referência aos judeus que tinham mania de falar que criam em Deus, né? Mas não gostavam muito de se referir a Jesus. E às vezes muita gente até hoje fala muito da fé em Deus, mas às vezes conhece pouco a respeito de Jesus, o Salvador, pouco da obra mediatória de Cristo, pouco do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e às vezes fica numa situação semelhante às pessoas por aí que você acredita em Deus, acredita em Deus, e pronto. Parece que é só uma mera crença que não faz diferença alguma na vida. Nós precisamos avançar, precisamos desenvolver a nossa salvação. Em relação ao batismo e imposição de mãos, que são duas coisas semelhantes, talvez até, dizem alguns, uma referência à própria recepção das crianças que foram batizadas na infância e que, quando atingem a idade de responsabilidade, passam a impor as mãos sobre elas e recebê-las como membros da igreja, porque elas foram batizadas antes. Fato é que nós temos aqui mais uma doutrina elementar, que é o batismo. O batismo é a porta de entrada na igreja. E Paulo diz com respeito ao batismo, em Romanos capítulo 6, verso 4,
que o batismo simboliza que nós morremos com Cristo na cruz e nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E sabe o que isso significa? Segundo o próprio Paulo, que nós agora andamos em novidade de vida. O batismo é o começo. E eu insisto que você não seja meramente religioso como os da época de Jesus. Alguns até tentaram enganar João Batista, né? Até os religiosos foram a ele para serem batizados. João Batista, obviamente usado por Deus, quando viu aquele bando de religioso hipócrita diante dele, e como eu costumo brincar, né? Ele não era um pregador fraco como nós de hoje, né? Que gosta da multidão, que gosta da igreja cheia. Desceu o mar. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele disse para aqueles que estavam ali querendo ser batizados de qualquer jeito: produzir frutos dignos de arrependimento, disse João Batista. Porque o batismo, gente, já é marcado por arrependimento, confissão de pecados, reconhecimento diante de Deus dos seus pecados, e precisa ser o início de uma caminhada com Deus, de uma novidade de vida, como nós publicamos um versículo essa semana, em que Paulo fala: antes vocês eram filhos das trevas e andavam como filhos das trevas, agora vocês são filhos da luz. E a conclusão óbvia está lá no texto: andai como filhos da luz. Não faz sentido mais vocês andarem como vocês andavam antes. Agora vocês andam em novidade de vida. Agora vocês nasceram de novo. Agora vocês têm uma vida diferente. Agora vocês podem obedecer. Agora podem dizer não para o pecado, sim para Jesus. Agora podem andar no mesmo caminho e da mesma forma do autor do Salmo 1, que diz não para o pecado, não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos ímpios, no conselho dos pecadores. Por que ele não faz essas coisas? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. Quanto? E nós, às vezes, deixamos de ler a Bíblia pelo menos uma vez no dia? E achando tanto tempo para tanta coisa. Já viu que para coisas importantes a gente acha tempo? Na hora. Se nós considerarmos importante, a gente acha tempo. Se for questão de trabalho, não tem erro. Se for questão para ganhar dinheiro, opa! Se for saúde, tem que ficar meio desesperador, né? Tem que ir logo, tem que fazer o exame, tem que tomar remédio, tem que tomar providência. Se o médico falar que tem que fazer exercício 3 vezes na semana, o que vai acontecer? Senão você vai morrer daqui 6 meses ou 1 ano. O que você vai fazer? Exercício 3 vezes na semana. E se eu te falar que você vai morrer espiritualmente, se você não pegar essa sua Bíblia, ler, orar, buscar a Deus, o que você vai fazer? Morrer. Ensino básico sobre ressurreição, juízo final. O autor fala. Coisa que a gente precisa saber, já sabe, já aprende desde o primeiro momento da igreja. Tem céu, tem inferno. Tem juízo final. Mas nós não avançamos, não crescemos espiritualmente, não saímos do básico, não paramos de beber leite. Porque talvez nós estamos fazendo como Pedro diz, que nós temos que fazer como crianças recém-nascidas. Devemos desejar ardentemente, no caso ali o leite tem um outro aspecto, né? O genuíno leite espiritual da palavra. Mas olha aí a ligação com o nosso texto, para que por ele nos seja dado crescimento espiritual. E aí há uma exortação, uma chamadazinha, que é especialmente interessante, porque Pedro fala assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Quando a gente deixa de crescer espiritualmente, quando a gente deixa de desenvolver a nossa salvação, de avançar para a maturidade, nós também deixamos de perceber a bondade de Deus a nosso favor, a graça dele disponível a nós,
para a gente experimentar, presta atenção, a melhor alegria que a gente pode experimentar nessa vida, que o dinheiro não pode dar, que família não pode dar, que relacionamento algum pode dar. A melhor alegria que nós podemos experimentar nessa vida, que é a alegria de agradar a Deus, de viver da glória de Deus, de crescer no conhecimento do Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor, de ter mais firmeza na vida, de não ficar a vida toda com picuinha, com conversa fiada, com maledicência, de não ficar a vida toda solitário dentro da igreja, sem viver em comunhão com os santos, com os irmãos. Porque o discípulo de Cristo, ou o discipulado de Cristo, exige desenvolvimento e avanço à maturidade. Porque não faz sentido o discípulo não aprender. Se com um bom professor por aí, a gente fala, esse cara é bom, não fala? Quando o cara vai dar aula, o professor de história que eu tive, uns dois, né? Acho que eu precisava aprender história mesmo. Um no ensino médio e o outro no cursinho em Belo Horizonte. Caras espetaculares, professores de história. Aprendi muito com eles. Eu esqueci tudo, mas aprendi. Mas você ficava ali, ansioso pela aula, até que a outra acabasse logo, querendo aprender, atento. Agora pense aí, no mestre dos mestres, naquele que nos deu a sua palavra, que não tem comparação com qualquer outra coisa nesse mundo. A perfeita palavra de Deus, a perfeita sabedoria de Deus para nós. Daí Provérbios dizer que nós temos que desejar essa palavra, essa sabedoria como a prata, como o ouro. E precisamos perceber a disponibilidade de Deus a nós, através da sua palavra. Tiago diz que quem pede a Deus sabedoria, quem busca a sabedoria de Deus, vai encontrá-la. Porque Deus não nega essa sabedoria a quem busca. E o discípulo, sem dúvida alguma, encantado com o mestre, como Maria, que eu posso sempre lembrar, não pode deixar de ouvi-lo. Abre mão de qualquer coisa para ouvi-lo, entendendo que é só esta coisa que nós precisamos. Por isso que Jesus disse a Marta, só uma coisa que falta. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Qual parte você vai escolher? Em segundo lugar, porque senão meu tempo vai estourar, não podemos deixar de destacar na segunda parte desse texto, além de nós aprendermos na primeira parte que o discípulo de Cristo exige, o discipulado de Cristo exige desenvolvimento e avanço à maturidade, nós aprendemos também de forma grave aqui o trágico perigo da apostasia ou abandono da fé. O trágico perigo da apostasia ou abandono da fé. Dessa necessidade de crescimento e avanço à maturidade, nós chegamos a um dos textos mais contundentes, também mais controversos de toda a Bíblia. Os arminianos deitam e rolam nessa passagem, talvez o texto predileto deles, para dizer que o crente pode perder a salvação. A estranha possibilidade que eu coloquei aqui, de um legítimo crente, de fato convertido, feito filho de Deus, cair da graça, como eles dizem, abandonar a fé. Olha a estranheza, tornar-se de novo filho do diabo. Não é estranho? Ele é filho de Deus e ele, por conta própria, ele vira de novo filho do diabo, para ser bem claro. E nós temos aqui, de fato, uma ligação bastante interessante que nos ajuda a compreender o texto. Essa, do primeiro momento em que ele fala que o crente, o discípulo, tem que crescer, tem que desenvolver, tem que aprender mais, tem que avançar para a maturidade.
e não pode ser diferente. E agora, ele vai falar daqueles que parecem crentes, que até de alguma forma foram abençoados, eu disse de alguma forma, se beneficiaram de coisas espirituais, porque eles estavam no meio da igreja, eles estavam envolvidos com os crentes, quem sabe eram de famílias de crentes. Daí as expressões tão fortes aqui que levam alguns a achar assim: puxa vida, o escritor está falando de crente que caiu. Ou talvez, como se diziam por aí, ou diz ainda, né, de crente que desviou. Olha o que ele fala: eles foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Não parece crente? Mas se caíram pela palavra de Deus como um todo, sem chance de terem sido crentes. Mas nós precisamos prestar atenção, porque esse povo parecia muito crente. Esse povo foi muito beneficiado. E é interessante a gente olhar um certo paralelo aqui. A gente leu agora há pouco de Israel no passado, e Paulo fala em 1 Coríntios 10 o quanto eles foram abençoados, a ponto de Paulo dizer que eles foram batizados no Mar Vermelho. É interessante? Eles estavam meio que deixando o mundo, que é o Egito, e o capeta, que era Faraó, e passam no Mar Vermelho como se estivesse sendo batizado. E depois eles participam da ceia, o maná, eles comem o pão do céu, assim chamado. Aí daí Jesus depois fala assim: não, o pão do céu sou eu. Aquele pão lá era provisório, era só um símbolo, né, por assim dizer. O pão do céu sou eu. Causou indignação dos judeus também por causa disso. Mas para aquele momento, aquele povo foi extremamente abençoado. E uma das coisas aqui parecidas, as palavras são semelhantes aqui também, é essa questão de iluminados. Porque é a mesma, uma palavra parecida, correlata, digamos assim, que é no hebraico no caso, com aquela iluminação da coluna de fogo, está lembrado? Que conduzia o povo pelo deserto e era um símbolo da presença do próprio Deus entre eles, iluminando o caminho deles no deserto à noite e provavelmente aquecendo o cortante frio do deserto também, naquele momento. Aquele povo também foi iluminado. Mas Paulo é muito claro em dizer que a maioria deles, Hebreus também fala isso no capítulo 3, que a maioria deles morreu incrédula no deserto. Em outras palavras, a maioria deles caíram, ou caiu, deixaram Deus de lado, apesar de verem o próprio Deus, apesar de usufruírem das bênçãos de Deus ali juntamente com o povo de Deus, de terem Moisés, representante de Deus no meio deles, de receberem a lei do Senhor, de fazerem sacrifícios que eram ali, a adoração que o povo fazia naqueles dias eram sacrifícios. Até mesmo os cânticos que a gente canta passaram a ser cantados na época de Davi. Davi que estabeleceu cânticos em Israel. Antigamente eles só adoravam através dos sacrifícios, da leitura da lei. Fato é que, de forma parecida com esses aqui de que Hebreus fala, o povo de Israel foi abençoado no deserto. Mas eles pereceram no deserto amaldiçoados por causa da sua incredulidade. Isso precisa chamar a sua e a minha atenção para a realidade de uma religiosidade aparente, para a realidade no que diz respeito à salvação, nós sermos abençoados assim, superficialmente. A gente vem à igreja, a gente ouve a palavra de Deus, a gente canta cânticos, de repente até dá uma arrepiada de vez em quando, fecha os olhos, levanta as mãos, bate palmas, tem alguma comunhão com os irmãos também, mas tome cuidado. Tome cuidado para você, mesmo se vendo
tão abençoado, tão privilegiado por essas coisas que os crentes recebem, por estar no meio deles. Tome cuidado para que você não seja meramente um religioso. Para que você não seja um Judas, que teve maiores privilégios, aparentemente, do que aqueles que nós temos. Para você não ser daqueles, das multidões que seguiam Jesus. Alguns deles, como os leprosos, foram curados da pior enfermidade da época, que era a lepra. 9 deles não voltaram para reconhecer Jesus e para agradecê-lo pelo seu milagre, e para receber o milagre que eles precisavam de fato, que não era a cura da lepra, era a cura da alma. Para você não ser como as multidões religiosas que seguiram Jesus e que clamaram quando ele entrava em Jerusalém, um clamor extraordinário que nós cantamos aqui de vez em quando: Hosana, salva-nos, Senhor. Aparentemente reconhecendo que Jesus era o Rei, que Jesus era o Messias, como nós fazemos aqui frequentemente nos nossos cânticos, como nós fazemos aqui quando ouvimos a palavra, dizemos um amém, oramos no final do culto, baixamos a cabeça para confessar pecados. Tome cuidado, para que, como ele diz também no capítulo 3, para que não haja em você um perverso coração de incredulidade que te afaste do Deus vivo, mas você continua aparentemente próximo, aparentemente espiritual, aparentemente crente. E esses que foram tão aparentemente abençoados, que receberam essas coisas aqui, que o crente normalmente recebe com sinceridade. Tome cuidado, porque esses que caíram, mesmo tendo todos esses benefícios, é impossível renová-los para arrependimento. Eu confesso que eu fiquei abalado com esse negócio, pensativo, reflexivo. Como tantos que já abordaram esse texto, fiquei com tremendas dúvidas a respeito de algumas coisas. Mas uma coisa é certa: não vale a pena viver enganado dentro da igreja. Não vale a pena achar que está sendo abençoado, achar que está bem, achar que está em comunhão com Deus, que está em comunhão com Deus. Mas não está. Porque esses que caíram, na verdade, espiritualmente, eles nunca tiveram de pé. Eles são como aqueles lá da parábola do semeador, em Mateus 13, está lembrado? A semente cai lá naquele terreno duro, e ela até parece que vai frutificar, mas ela logo morre. Uma outra que cai entre os espinhos, também parece que vai frutificar, mas de repente, a explicação de Jesus é essa, né? O mundo, as fascinações desse mundo, das riquezas, das coisas daqui, sufocam a semente e ela não tem continuidade. E é muito interessante como a Bíblia, em várias partes, ela chama atenção para essas questões. Sabe por quê? Porque nós somos, no nosso coração, gente, naturalmente religiosos. Nós gostamos da coisa da espiritualidade, da religião, meio que para abafar a nossa consciência. A gente fala assim: beleza, fui na igreja domingo, agora eu volto para casa, estou abençoado, posso continuar vivendo a minha vida. Mas as coisas não são assim. Deus não brinca de ser Deus, e Ele não brinca com a nossa fé, com o seu compromisso conosco, com a sua aliança conosco. Parece que o autor aqui
Ele está como que dizendo, olha, tome cuidado para você, discípulo, não crescer. Mas tome cuidado também para você não fingir que cresceu. Que coisa séria. Fingir que você está bem com Deus. Que você foi abençoado. Que você é um bom religioso. Que até que você está indo para o céu. Como presidente, não, eu sou eleito. Alguém perguntar aqui, dificilmente alguém vai negar. Desde que não entenda muita eleição, como todos nós. Não vale a pena. Não vale a pena viver enganado. Não vale a pena viver como joio. Ou na verdade achar que está vivendo como trigo, e na verdade ser joio, que é bastante parecido com o trigo, que vai permanecer até o fim dos tempos. Então cuidado. E se você cair, não tem mais chance, não tem mais oportunidade. É impossível renovar, eu preciso dizer exatamente o que a Bíblia diz, para arrependimento. E eu digo que não eram crentes, esses que caíram, aparentemente caíram, porque os versos 7 e 8 parecem confirmar isso. Que diz aqui que esses são como a terra. A comparação é de uma terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, aquela que produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Percebe que essa terra parece que ela vai dar fruto, ela recebe chuva, mas ela produz espinhos e abrolhos. E eu não posso deixar de destacar que a coisa mais séria que o autor fala aqui desses, que são aparentemente abençoados junto com o povo de Deus, que diz aqui até que provaram do Espírito Santo, participaram do Espírito Santo, por assim dizer, provaram a boa palavra de Deus, e até, quem sabe, refletiram, né, sobre os poderes do mundo vindouro. Sabe o que é pior aqui? Estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. O pior aqui, sabe o que é? É o desprezo pela cruz de Cristo, pela grande e graciosa salvação que Deus providenciou por meio do seu próprio Filho, seu único Filho, por amor aos pecadores. Ele enviou a este mundo para se tornar um de nós, pagar o preço do pecado. O mesmo autor fala lá no início da carta que nós devemos ter cuidado para não desprezarmos tão grande salvação. Porque Deus não pode admitir uma coisa dessa. O seu grande amor manifestado em favor do pecador. E o pecador aparentemente recebeu alguma coisa, usufruiu ali junto com o povo de Deus de algumas coisas, mas ao mesmo tempo não creu, não reconheceu o seu pecado, não se voltou para Deus de todo o seu coração, e de repente resolveu se afastar de Deus, apostatou da fé, caíram. Diz aqui o texto, é impossível renová-los para arrependimento. Eu quero concluir. Não podemos ouvir um texto como esse sem sermos exortados seriamente quanto à nossa situação espiritual. Não posso deixar de chamar a sua atenção hoje, ou a nossa, melhor dizendo, o pecado no básico. Que antes de falar que nós temos que avançar do básico para a perfeição, o autor falou que ele precisava de novo dar leite para ele. Porque o tempo passou, eles deviam ser mestres, mas ainda eram crianças, alunos, e precisavam de novo beber leite. Ler a Bíblia e orar é básico. Frequentar a igreja assídua e comprometidamente é básico. É princípio elementar. Contribuir financeiramente com dízimos e ofertas é básico. Dar bom testemunho de crente
de alguém que teve a vida mudada, transformada pela graça de Deus, não vive mais na prática do pecado, é básico. Não faz sentido a gente cair nesses pecados, porque é básico, é fundamental. Não estou dizendo que nós nunca vamos cair, eu estou dizendo que nós temos que crescer, nós temos que avançar para coisas maiores, coisas da parte de Deus na sua palavra, para maturidade. Temos que avançar para poder ajudar outros, para discipular. Por que será que nós não discipulamos tantas vezes? Por que será que as pessoas passam por nós e elas não percebem a graça de Deus, não ouvem da nossa boca quem é Jesus? Perigo grande e grave, como nós cantamos aqui frequentemente, para quem se descuidar. Que talvez nós não estamos crescendo, talvez nós ainda estamos bebendo leite, estamos ainda ali no início, nos princípios elementares da doutrina de Cristo. E por fim, mais uma vez somos desafiados por um texto gravíssimo, a nos examinarmos quanto à nossa fé. Até lembrei de uma outra parte aqui, que ele fala assim no capítulo 4, diante do descanso que foi oferecido por Deus em Cristo, tome cuidado para que não suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Tome cuidado. Cuidado, você que já está na igreja há tempos, já aprendeu muita coisa, já usufruiu de muitas coisas, como o autor fala aqui, dos que caíram, mas não assumiu a sua posição de crente. Não recebeu Jesus mesmo de todo o seu coração, na sua vida, e não se tornou um discípulo, um seguidor de Jesus, que diz não para o mundo, que diz não para o pecado, que renuncia à sua própria vida, que morre. Nós não estamos entendendo às vezes o significado do Evangelho, o significado do chamado de Jesus para nós. Nós achamos que pode ser assim, bem mais tranquilo, mais fácil. É a sua vida que Deus quer. E se não for a sua vida, nada mais serve. Nem para Deus e nem para você. E se não for o seu coração, como nós aprendemos no acampamento, dá no teu coração. Que significa dar a vida, não resolve a nossa vida. E Deus também não se agrada desse tipo de coisa. Cuidado. Cair é fatal para aqueles que receberam muito. Não há mais possibilidade de arrependimento para esses que aparentemente foram tão abençoados, ouviram tanto, usufruíram tanto de Deus e às vezes da igreja também, mas mesmo assim desprezaram, caíram, desprezaram o sacrifício de Jesus. Ignomínia tem a ver com esse desprezo, desconsideraram o alto preço que Jesus pagou na cruz. Não há mais possibilidade de arrependimento se você cair. Claro que nós não estamos falando de um pecado qualquer, que todos nós pecamos todo dia. O pecado aqui é justamente o pecado da apostasia, é o abandono da fé, é o dizer, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Jesus. Entenda, você pode dizer isso de duas formas. Pode dizer isso literalmente, verbalmente, ou pode dizer isso com a sua própria vida, desprezando tudo aquilo que Jesus fez na cruz para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe, nos dê graça de sermos autênticos discípulos, de andarmos com Jesus, seguirmos a Jesus de perto, dedicarmos nossas vidas a Ele e cada dia confirmarmos a nossa fé. Vamos ficar em pé, vamos orar? Obrigado, Deus, mais uma vez, porque a Tua palavra é a verdade. Queremos pedir que o Senhor possa, através do Seu Espírito Santo, nos fazer ouvi-la de fato, nos fazer refletir sobre a nossa vida. Obrigado porque o Senhor conhece cada um de nós aqui, sabe o nosso nome, sabe a nossa vida. Pedimos que o Senhor nos dê graça para entendermos
a necessidade do crescimento espiritual, a necessidade de aprendermos mais da Tua Palavra, de aprendermos mais do Senhor, de desenvolvermos a nossa salvação, amadurecermos na fé, avançarmos para a maturidade, para a perfeição em Cristo, que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo na vida. Não nos permita, quem sabe, continuar distraídos pelas coisas daqui, achando que vamos ganhar esse mundo de alguma forma, quando na verdade precisamos perdê-lo de uma vez por todas, para ganharmos o Senhor, para vivermos para o Senhor e cada dia avançarmos na fé. E também abençoa-nos, ó Pai, todos nós que estamos aqui, para não brincarmos com o Senhor, para não brincarmos com as questões espirituais, para não desconsiderarmos, ó Deus, tantas coisas que nós recebemos do Senhor, a Sua boa palavra, a presença do Seu Espírito Santo, a iluminação, a graça de ouvir, de usufruir da comunhão dos santos de alguma forma. Não nos permita desprezar essas coisas e ajuda-nos a ter a nossa fé confirmada a cada dia, para que não possamos cair. Tenha misericórdia daqueles que aparentemente estão perto, que são bons religiosos, que usufruem de alguma forma do Senhor e da igreja, mas que, como Judas, como Saul e como tantos outros, continuam distantes, não creram no Senhor de todo o coração, não usufruíram da graça em Cristo e, na verdade, estão desprezando aquilo que Jesus fez na cruz pelos pecadores. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor gere, Deus, no coração arrependimento genuíno, fé genuína em Jesus, uma disposição verdadeira para com o Senhor. Fortalece a Tua igreja, para que possamos crescer na fé, para que possamos amadurecer, ó Deus, deixar de lado os elementos básicos e avançar para a perfeição em Cristo Jesus. Leva-nos em paz os nossos lares, guarda o nosso coração, tem misericórdia de nós, em toda a nossa vida. Visita com a Tua graça a nossa irmã Maria, que passa por esse tempo de enfermidade, de sofrimento. Que a Tua misericórdia assista a Tua serva nesse tempo. Abençoe também o Lucas, ó Deus, filho do pastor Marcos, que passa por um tempo de tratamento tão sério também. Que o Senhor tenha misericórdia dele também, possa abençoá-lo, possa restabelecê-lo, possa conduzir todos os passos desse tratamento, dessa cirurgia que ele tem que fazer. E esteja com o Teu servo, pastor Marcos, com a Denise, com os seus demais filhos, sustentando, ó Deus, essa família na presença do Senhor, e segundo a Tua vontade. O Senhor dê a graça a eles de ver o seu filho restaurado, e a graça de poderem cumprir a sua missão na Nova Zelândia, cumprindo de fato a vontade do Senhor naquele lugar. Abençoa o Teu povo. O Senhor conhece a necessidade de cada pessoa que entrou aqui nesse lugar, de cada família aqui representada. Que a graça do Senhor seja abundante sobre todos nós, ó Pai. Assim te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que